queridos, tudo bem? Prof. Jéssica aqui com vocês para mais uma aula de artes, mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque hoje eu vou gravar para vocês um pequeno resumo das obras que vão cair no Palcos e Curtas Energias 2020. Eu vou falar um pouquinho sobre cada obra, certo? Eu vou contextualizar o momento onde esta obra está inserida e vou dar aquele resumão para ajudar vocês com essas obras, certo? E tem mais um aviso para vocês. Lembra que na semana passada eu tinha informado que vocês teriam até o dia 9 de maio para me entregar o resumo? Pois bem, eu vou mudar um pouco essa data. Então, o que vai acontecer? Por conta do coronavírus, as aulas elas foram suspensas até o dia 31 de maio de 2020, certo? O que vai acontecer? Eu tinha pedido para vocês que até o dia 9 de maio vocês precisavam me entregar o roteiro pronto do Curtas e do Palcos. O que acontece? Por conta de que as nossas aulas, a gente não vai ter aula até o dia 31, eu vou estender um pouco o prazo para vocês, tá? Agradeço! Então, vocês vão ter até o dia 18 de maio para me entregar o roteiro pronto das obras que foram escolhidas para cada grupo, certo? O que acontece? Lembra que essas obras têm que ter de 10 a 15 minutos, certo? Depois do dia 18 de maio, a gente vai começar a segunda etapa. Então, por causa do coronavírus, a gente vai antecipar a produção e a gente vai conversar sobre figurino, maquiagem, se o espetáculo tiver, sobre as necessidades técnicas do espetáculo ou do curta. A gente não vai para a parte de ensaio ainda, a gente vai começar a criar a produção. Quem vai fazer a direção, quem vai fazer a atuação, quem vai fazer coreografia, porque eu sei que tem alguns grupos que já pediram para mim para dançar. Então é isso que a gente vai trabalhar, certo? Depois do dia 18 de maio, beleza? E vamos para os resumos de cada grupo. Rei Édipo é uma história que conta a história de Édipo. Édipo era uma criança que foi abandonada pelo seu pai, o rei Laio. Por quê? Porque o oráculo de Laio, que era o Delfos, ele fez uma profecia. Ele previu que em determinado momento aquela criança, que era o Édipo, iria matar o seu pai e iria se casar com sua mãe. Isso que aconteceu. Então, o Laio, antes de fazer com que essa tragédia acontecesse, ele decidiu matar a criança naquele momento. Só que o Laio, ele não tinha coragem de fazer isso. Então, ele deu o Édipo para um lacaio e pediu para que esse lacaio fizesse o trabalho de matar aquela criança. Acontece que o lacaio, ele não teve essa coragem e ele decidiu entregar a criança para uma outra família. E o Édipo é adotado pelo rei Polípio, rei de Coríntio. O que acontece? O Édipo, ele vira uma criança normal, ele cresce e tudo mais, chega na fase adulta, ali na adolescência. E quando ele chega na fase adulta, ele descobre que ele não é o filho verdadeiro de Polípio. E aí, ele sai transtornado daquela cidade. E no meio do caminho, ele se encontra com quem? Rei Laio. E no meio de uma batalha, ele acaba matando o rei Laio. Depois da morte do rei, ele encontra Jocasta, que era a mulher do rei Laio. Ele se casa com Jocasta e os dois têm 3 filhos. Essa é a história do rei Édipo. Depois de um tempo, o Édipo ele descobre a verdade e ele não consegue lidar com essa verdade. Então, ele decide arrancar os próprios olhos, porque para ele ver aquilo que ele fez, os olhos remetiam a ver aquilo e lidaram com essa memória. Então ele decide arrancar o próprio olho. E Jocasta, também transtornadíssima, comete suicídio.
Esta é a tragédia de Rei Édipo. Aí, gente, vamos chegar numa conclusão, tá? A gente tá falando de uma história que é uma história grega. A Grécia, ela é o berço do teatro europeu. Foi lá onde tudo começou. Os teatros, eles eram de uma maneira muito grandiosa e era um grande evento da cidade, porque era um momento que a cidade podia discutir política. Então eles utilizavam o teatro para falar das condições sociais, o que aquela comunidade precisava, o que estava acontecendo ali. Então várias peças desse momento histórico são peças que falam sobre a população e as necessidades, o que eles acreditavam em questões de moral, em questões de educação, enfim. O teatro era um grande evento da cidade que estava ali para ser celebrado. E o teatro era apresentado por um coro e um corifeu. O coro, eles respondiam ao que os deuses falavam. E o teatro, na época da Grécia, ele não tinha essa questão estética que nós temos hoje dentro da idade contemporânea, né? A gente não imaginava teatro como arte. Teatro era realmente política, era para discutir evento social, era um momento da gente falar sobre a cidade, né? A polis, que eles chamavam. O tipo de palco apresentado era um palco semi-arena. Os atores, eles ficavam de uma maneira como se fosse num tipo de arquibancada que era um semicírculo. Ali acontecia a apresentação e a plateia ficava ao redor desse semicírculo também. E os atores, eles não encenavam a história, não existia uma encenação. Encenação é algo que aconteceu só no século XX, gente. Antes disso, existia apenas o coro e o corifeu, e eles contavam essa história, exatamente como eu tô contando a história de uma maneira bem resumida para vocês, certo? Então não se tinha uma preocupação de criar essa cena, até porque eram coisas muito místicas que eles estavam falando, é muito mitologia, tem muito deus envolvido, o deus não sei o que, o oráculo e a morte, não sei o que, então não existia representação desse momento, mas existia sim o contar a história, tanto que o teatro ele foi considerado ação, texto, encenação. Atuar, a gente fala de atuação, não existia essa coisa da ação, existia a coisa do texto. Então a gente precisava falar muito bem esse texto era muito bem elaborado. Então a apresentação ficava muito mais voltada dentro dos aspectos do texto do que se estava sendo mostrado. Quem pegou o rei Édipo? Vocês sabem que vocês têm de 10 a 15 minutos para explicar essa história. Existem várias coisas que acontecem ali no meio que eu acabei não falando aqui para vocês, até porque isto é um resumo, certo? A ideia desse vídeo é para ajudar vocês a criar e a pensar nessa história, certo? Existe uma gravação italiana, um filme de Rei Édipo. Vocês podem dar uma olhada nesse filme. Até porque existem várias e várias e várias histórias e pesquisas em cima desse conto, porque esse conto ele foi muito estudado. Freud, ele fez uma tese praticamente em cima de Rei Édipo, por essa questão mesmo da família, né? Complexo de Jocasta, complexo de Édipo, essas questões que são muito faladas, e é por conta disso também que esse foi um dos textos escolhidos, por ele ser um clássico, e vocês vão encontrar muita informação de Édipo na internet. Mas vocês têm a total liberdade para vocês adaptarem essa história da maneira que vocês quiserem. Não precisa o nome do personagem ser Édipo, Jocasta, Laio, Naufus, Claufus, esses nomes que são já antigos. Vocês podem colocar nomes dentro da realidade de vocês. Inclusive o próprio texto, o título de vocês não precisa ser Rei Édipo. Pode ser a história do fulano de tal, uma adaptação de Rei Édipo de Sófocles. Aí vocês podem fazer. Mas lembre-se, de 10 a 15 minutos, certo? Teve algumas pessoas que me perguntaram qual é o número de páginas para ser uma história de 10 a 15 minutos.
E, gente, vou dar uma dica pra vocês. Isso é muito, muito, muito relativo. Porque eu mesmo eu já atuei com textos que tinham 4 páginas e a gente conseguia fazer um espetáculo de 45 minutos. Porque a gente preenchia esse texto com ação. Então, o número de páginas não diz exatamente, praticamente assim, quase nada mesmo. Porque tudo vai depender da maneira que a gente fala, como a gente respira, o que a gente vai fazer entre esse texto. Então, a minha sugestão para vocês que pegaram esses textos é: escrevam o importante, o que vocês acham necessário, porque depois fica muito mais fácil para cortar. É mais fácil a gente cortar do que a gente adicionar. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado um pouco vocês em relação a como montar esse roteiro, certo? O roteiro ele precisa ter início, meio e fim. Só que isso não significa que precisa ser a história completa. Vocês podem pegar ou só o início do espetáculo, ou o meio, ou o fim. Só que lembra que precisa ter uma lógica para quem está assistindo. Quando a gente vai fazer teatro, quando a gente vai fazer curta, a gente está fazendo para uma plateia. A gente está fazendo para alguém que está assistindo. E a gente precisa contar essa história para essa pessoa. Então pensem nisso quando vocês estiverem escrevendo o roteiro de vocês, tá bom? Beijinhos e até mais!